Olá, eu sou Eutímio Carvalho. Obrigado por estar sempre por aqui acompanhando nossas histórias. Aproveite e se inscreva no nosso canal. Hoje vamos conhecer alguns casos intrigantes de abduções aqui no Brasil e pelo mundo afora. Você sabia que algumas pessoas já foram abduzidas por alienígenas? Alguns relatam terem visto criaturas cinzas, já outros dizem que foram examinados por elas. Tem até aqueles que afirmam que foram obrigados a se relacionarem fisicamente com estes seres dentro de uma nave voando pelo céu. Existem também aqueles que teoricamente não teriam sobrevivido a esse tipo de experiência e não estão mais aqui para contar histórias. Existem vários tipos de contatos alienígenas. Alguns são apenas avistamentos de clarões ou coisas estranhas no céu, mas existem os mais profundos e assustadores, como as famosas abduções. Pessoas que simplesmente são retiradas daqui da Terra e vão para alguma nave ou algum lugar totalmente desconhecido. Obviamente que, ao voltar, essas pessoas contaram suas histórias. E além das histórias contadas, foram encontrados também algumas marcas ou até mesmo objetos nos corpos dessas vítimas. Caso Travis Walton. No dia 5 de novembro de 75, o americano Travis Walton, que tinha 18 anos, estava voltando do trabalho na Floresta Nacional de Apaches de Sitgreaves, no Arizona, Estados Unidos. Ele e mais 6 colegas estavam podando as árvores para o serviço florestal, mais ou menos 6 horas da tarde. Eles começaram a se preparar para ir embora, para voltar para casa. Porém, no meio do caminho, algo bem bizarro aconteceu. Eles viram uma luz muito forte vindo do céu. Em seguida, um objeto voador não identificado ficou sobrevoando bem perto deles. Segundo Travis e seus colegas, o objeto tinha um formato de um disco com mais ou menos 2,5 metros de altura e 6 metros de comprimento. Nessa altura, todos estavam chocados com o que estavam vendo. Ignorando os avisos dos amigos, Travis saiu da caminhonete em que estava e foi andando em direção ao objeto. Porém, todos contam que logo em seguida ele foi atingido por uma luz como se fosse uma descarga elétrica e caiu no chão. Os amigos abandonaram Travis, mas depois de uma longa discussão entre eles, se arrependeram e voltaram para buscar o amigo. Porém, já era tarde demais, porque quando eles voltaram, Travis não estava mais lá. Ele havia desaparecido. Os garotos chamaram a polícia e começaram as buscas pelo paradeiro de Travis. Porém, infelizmente, nenhuma pista foi encontrada. Eles ficaram procurando por vários dias. 5 dias depois, o telefone da irmã de Travis tocou e quem estava na linha era o próprio Travis. Ele ligou para a irmã desesperado, pedindo para que alguém o resgatasse. Naquela altura, Travis já tinha sido devolvido pelos alienígenas. Foi encontrado dentro de uma cabine telefônica, totalmente desnorteado e sem conseguir falar direito. Ele ficou nesse estado de choque por vários dias. Somente alguns dias depois, ele conseguiu contar o que realmente tinha acontecido. Ele contou que depois do clarão de luz, só lembra de acordar em uma maca com 3 seres alienígenas e meio humanoides olhando para ele. Ele conta que esses seres tinham braços, pernas e mãos iguais a de uma pessoa normal, porém eram diferentes. Eles tinham uma pele muito pálida, um olho muito escuro, como se fosse de fato um ser de um outro planeta. Travis continuou contando que em um determinado momento, ele pulou da cama para tentar fugir e saiu correndo por um novo corredor. E a última coisa que ele se lembra foi de uma máscara cobrindo a sua boca e o seu nariz. Depois disso, ele simplesmente apagou. Quando voltou a si, estava no acostamento da estrada. Foram feitos vários testes depois disso e não parecia que estava mentindo. Esse é considerado o caso de abdução mais bem documentado da história. Mas esse caso ainda gera muitas controvérsias, porque os únicos registros que temos são os depoimentos de Travis e seus amigos.
Mas mesmo tendo apenas esses relatos, os 6 depoimentos passaram por teste do polígrafo, um detector de mentiras, e o detector não registrou nenhuma mentira. Todos os depoimentos passaram no teste. O caso brasileiro de Vilas Boas. Antônio Vilas Boas era um simples fazendeiro que vivia uma vida tranquila em São Francisco de Sales, Minas Gerais. Porém, na noite do dia 5 de outubro de 1957, ele e seu irmão João avistaram a luz muito branca vindo do céu. Mas na hora, eles não deram muita atenção. Essa luz voltou a aparecer nos próximos dias e, segundo Antônio, cada dia parecia mais forte e cada vez mais perto. Na madrugada do dia 16 de outubro, enquanto Antônio arava o solo, a luz se aproximou bastante dele. E segundo ele, agora essa luz estava meio avermelhada e vinha de uma nave que tinha um formato oval. Aquele objeto parecia estar seguindo ele, fixado nele. Ele tentou fugir daquele objeto. Antônio então conta que naquele momento ele foi puxado pela nave, sendo levado para dentro dela. Lá dentro, segundo Antônio, os seres que encontrou eram mais baixos que ele, usavam uma espécie de macacão cinza, um capacete e falavam uma língua que ele nunca tinha ouvido. A nave era toda feita de metal e que os seres lá dentro eram bem cuidadosos com ele. Eles não queriam machucar Antônio. Mesmo assim, Antônio conta que quando ele percebeu, estava completamente sem roupa. A princípio, os aliens não queriam machucar Antônio, mas começaram a retirar um pouco do seu sangue por um tubo colocado no queixo. Depois disso, Antônio teria sido obrigado a ter relações com uma alienígena. Ele relatou que depois de um tempo naquela sala, uma alienígena nua entrou para fazer companhia a ele. A alienígena tinha pele pálida, cabelos esbranquiçados, pelos avermelhados nas axilas, e quando ela entrou na sala, fecharam as portas. A alienígena se aproximou e tiveram relações ali mesmo. Depois, ele foi simplesmente deixado em sua fazenda. Depois de alguns meses, ele foi ao médico fazer alguns exames de rotina. Um médico, ao analisar o seu corpo, percebeu que ele tinha 2 estranhas manchas debaixo do queixo, que pareciam ter sido causadas por pequenas lesões, e essa mancha teria sido causada por aquele cano que retirou o sangue dele no queixo, no dia que ele foi abduzido. Apesar da história ser bem complexa, ter vários detalhes até mesmo de como eram os alienígenas, o depoimento de Antônio e essas marcas no queixo são as únicas provas que existem nesse caso, e no mundo afora existem muitas pessoas que acreditam nessa história e muitas outras que acham que é mentira. A abdução de Pascagoula. Esse próximo caso aconteceu em outubro de 1973. 2 colegas de trabalho, Charles Rexon, que na época tinha 42 anos, e Kelvin Parker, que na época tinha 19. No dia 11 de outubro de 1983, eles terminaram seu turno de trabalho e decidiram ir pescar no rio Pascagoula, que fica no estado de Mississippi, nos Estados Unidos. Eles estavam pescando, só que do nada, eles começaram a ouvir um zumbido que ficava cada vez mais alto. Um barulho estranho. Em seguida, quando eles olharam para cima, viram uma forte luz azul saindo de um objeto estranho que eles não sabiam explicar o que era. Segundo Charles e Kelvin, o objeto tinha cerca de 9 metros de comprimento, tinha um tipo de cúpula no topo e do nada simplesmente eles foram puxados para cima, flutuando para dentro da nave. Lá dentro, eles contaram que foram recebidos por 3 seres de peles cinzas que tinham as mãos muito parecidas com patas de caranguejos. As criaturas levaram eles para dentro de uma sala e examinaram seus corpos por alguns minutos. Segundo eles, durante todo o tempo que permaneceram lá em cima na nave, eles estavam conscientes, conseguiam ver tudo o que estava acontecendo. Porém, não conseguiam se mexer. Estavam completamente paralisados. Quando foram trazidos de volta ao solo, os 2 correram para a polícia e foram contar tudo o que tinha acontecido com eles. Todo o depoimento então foi passado para o xerife do condado de Jackson, o xerife Glenn Ryder. Obviamente que ninguém acreditou na história, então pediram para que eles fizessem teste do polígrafo e, por incrível que pareça, ambos passaram.
Além dos relatos, Charles e Kelvin também mostraram para o xerife uma perfuração que apareceu no braço deles como prova de toda aquela história. Na época, o xerife disse que não sabia o que tinha acontecido, mas ele notou que os dois estavam muito apavorados e que não tinha como fingir esse medo que eles estavam demonstrando. Esse caso acabou ficando tão famoso que os dois que foram abduzidos deram várias e várias entrevistas para diversos programas. O mais velho da dupla acabou falecendo em 2011, com 80 anos. Já o mais novo, Kelvin, que tinha 19 anos na época, disse em 2013 que até hoje ele nunca conseguiu se recuperar do que aconteceu naquele dia. Em 2018 e 2019, ele lançou 2 livros contando toda a sua experiência do caso de abdução, o que aconteceu em Pascagoula em 1973. Um forte abraço e te encontro aqui no nosso próximo vídeo.